Olá, hoje a nossa aula vai ser como identificar uma equação de segundo grau na sua forma completa e incompleta e resolver equações incompletas. A equação do segundo grau é toda a equação escrita nesta forma aqui. Eu vou ter um termo com x ao quadrado, um termo com x e o outro termo sem x, onde A, B e C são chamados os coeficientes. Na realidade, A, B e C são os números que estão na equação de segundo grau. Vamos para os exemplos. Eu vou dar aqui 4 exemplos e vou identificar quem vai ser A, quem vai ser B e quem vai ser C na equação. Todas essas são equação de segundo grau. Então, o A, ele sempre está multiplicando x ao quadrado. O B é o que está multiplicando o x. E o C é o termo que não tem x, chamado termo independente. Então, nessa equação aqui, A é 2, B é 2 e C é menos 8. Lembrando que o sinal negativo é do número. Então, ele vai com o número. Segundo exemplo, aqui eu tenho menos x ao quadrado. Quando eu não tenho nenhum número identificado aqui, a gente sabe que aqui é 1. Então, o A, nesse caso, vai ser menos 1, o B vai ser mais 1 e o C vai ser mais 5. No terceiro exemplo, também nós não temos o número identificado aqui. Então, a gente já sabe que aqui é 1. Então, o A é 1. O B é aquele termo que está multiplicando o x. Nós temos algum termo que tem x aqui? Não. Então, nesse caso aqui, o B não existe. Então, o B é 0. Nós não temos o segundo termo da equação, que é o bx. E o C é menos 40. Na quarta, a gente vai observar que a gente tem o primeiro termo e o segundo termo, ou seja, nós temos o A e o B e não temos o C. Então, o A é menos 2, o B é 5 e o C é 0. Como eu vou saber que esse aqui é C e que esse aqui é B? Você tem que lembrar que da equação lá, que o B, ele sempre vai estar multiplicando o x. E o C, ele é um termo que não tem x. Então, aí você vai identificar na equação o termo que está igual a 0. As equações, elas podem ser de dois tipos, completa e incompleta. A completa é quando nós temos os três termos. Ou seja, nós temos o valor de A, de B e de C. O A aqui é o número que está aqui, que é 1. O B é o número que está multiplicando o x, então é menos 7. E o C é o mais 8. E nós temos o tipo incompleta, que é aquele exemplo que nós não vamos ter os três termos. Nós vamos ter o A, sempre o A, com B ou A com C. Esse exemplo aqui nós temos o A, que é igual a 1. Nós não temos o segundo termo, que é o BX. Nós temos o C. Então, B é 0 e C é menos 36. E aqui nós temos o A, que é 2, nós temos o B, que é menos 6, porque eu tenho um termo com x, e o termo independente, que é aquele que fica o número sozinho, nós não temos. Então, sempre quando a gente tem o B ou o C igual a 0, a equação de segundo grau é chamada incompleta. A única coisa que não pode acontecer é A igual a 0.
para ser equação de segundo grau, o ar ele tem que ser diferente de zero. Se A for igual a zero, a equação de segundo grau vai se transformar em uma equação do primeiro grau. Por quê? Se a gente colocar um zero aqui, ou um zero aqui, ou um zero aqui, 0 vezes x ao quadrado vai dar zero. Ou seja, nós vamos ter esse termo eliminado. Então, não vai ser mais equação de segundo grau. Agora, nós vamos resolver as equações de segundo grau incompleta. Então, nós já vimos que existem dois tipos de equação incompleta. Nós vamos começar com essa aqui. Resolva a equação x ao quadrado mais 4x igual a zero no conjunto R, que é o conjunto dos números racionais. Ou seja, nós vamos achar valores de x, que pode ser um número inteiro, positivo, negativo, uma fração, um número decimal, pode ser qualquer valor. Bem, primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar os coeficientes. No caso aqui, quem vai ser o A? O A é o número que está multiplicando x ao quadrado, então é 1. O B é o número que está multiplicando x, é 4. E o C é o número que está sozinho, no caso aqui é 0. Como nós vamos resolver? Primeiro passo, vamos colocar o x em evidência. Nós temos x aqui e x aqui. Então, tem como a gente colocar o x em evidência. Então, eu vou colocar o x na frente de um parêntese. E dentro desse parêntese, eu vou colocar os termos que sobraram. Se eu tirei um x daqui, sobrou um x. Se eu tirei o x daqui, sobrou mais 4. Então, vai ficar x vezes, aí você vai abrir o parêntese, x mais 4. Isso aqui é igual a zero. Então, nós temos que descobrir valores para que esse produto dê igual a zero. Então, o segundo passo é encontrar o valor de x para que essa multiplicação tenha um resultado zero. Bem, eu vou dar alguns exemplos onde a multiplicação de dois números vão dar zero. Se eu fizer 2 vezes 3, vai dar 6. Se eu tiver menos 1 vezes menos 3, menos com menos vai dar mais, vai dar 3. Então, nenhum desses deu zero. Para dar zero, eu tenho que ter ou o primeiro ou o segundo igual a zero, ou os dois igual a zero. Então, 0 vezes 3 vai dar 0, ou menos 1 vezes 0 vai dar 0, ou 0 vezes 0 vai dar 0. Então, nesses três casos, eu tenho o resultado zero. Então, como nós vamos resolver a equação x mais 4 igual a zero? Então, como nós vamos resolver essa equação? Eu vou pegar o primeiro da multiplicação e igualar a zero e o segundo da multiplicação e igualar a zero. X igual a zero já é uma solução, já é uma resposta da equação, já é uma raiz. X mais 4 igual a zero, nós temos que resolver, temos que jogar esse mais 4 para o outro lado, então vai ficar x é igual a 0 menos 4, x é igual a menos 4. Então, aqui e aqui são resultados da solução dessa equação. Agora, nós vamos resolver a equação incompleta, onde nós temos o termo A e o termo C. Então, a questão é, qual é a solução da equação 16x² menos 1 igual a zero no conjunto R? Então, primeira coisa, vamos identificar os coeficientes. A é 16, que está multiplicando x².
O B é aquele que está multiplicando o x, nós não temos nenhum termo multiplicando x, então é 0. Agora o B é 0. E o C é menos 1. Aqui a gente vai resolver direto, tá? A gente vai botar letra para um lado, número para o outro. Então, eu vou ficar 16x ao quadrado, 0 mais 1, que esse menos 1 passou para o outro lado. 16x ao quadrado, 0 mais 1 dá 1. Agora, o 16 está multiplicando, o x ao quadrado, ele vai passar para o outro lado na forma de fração. Então, vai ficar 1 sobre 16. Quando eu tenho x ao quadrado, esse quadrado ele vai sair daqui transformando esse termo em raiz quadrada. Então, x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 16. Então, aqui vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 16. Eu separei em duas raízes. Então, vai ser mais ou menos, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 16 é 4. Então, a solução desse problema, nós vamos ter o menos 1/4 e o mais 1/4. Por que eu boto esse mais e menos aqui sempre? Porque um número elevado, um número positivo elevado ao quadrado, ele vai se transformar em positivo. E um número negativo elevado ao quadrado, ele vai se transformar num número positivo. Então, eu vou fazer aqui, olha, menos 1 sobre 4 ao quadrado, ele vai dar 1 sobre 16, que é esse caso aqui. Então, se eu colocar aqui menos 1 sobre 4 ao quadrado, vai dar isso aqui. E se eu colocar aqui mais 1 sobre 4 ao quadrado, vai dar também 1 sobre 16. Então, essa aqui é a resposta da equação incompleta que a gente acabou de fazer. Bem, então tá aí as resoluções das duas equações na forma incompleta. Espero que vocês tenham tirado as suas dúvidas. Deixem os seus comentários. Quem gostou pode curtir. E quem quiser se inscrever no meu canal, eu agradeço. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.